tema da mensagem de hoje é: esperar não é perder tempo. Amém? Todos acharam? Passando algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na cadeia do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou os cuidados de José, para que o servissem, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados e indagou ao seu eunuco do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, exprimi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mas 3 dias o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinha a responsabilidade de fazer, quando era seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim, quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tem bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Amém? Ficaram meditando muito nessa palavra. E algo que nunca tinha me chamado a atenção antes, me chamou a atenção dessa vez que eu estava meditando, que no primeiro capítulo, no primeiro versículo do 40, fala que o copeiro e o padeiro, os dois fizeram uma ofensa ao faraó. Os dois entristeceram o faraó estava com raiva dos dois. Os dois cometeram o mesmo crime. E os dois foram mandados para a prisão. Só que um foi sentenciado à morte e o outro teve o cargo restituído. Eu fiquei meditando nisso, os dois cometeram o mesmo crime, foi para a mesma prisão, só que um voltou ao seu cargo e um foi no outro. Por quê? E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? O trabalhar de Deus é algo muito louco. Só Deus vai entender o trabalhar dele na vida de alguém para fazer se cumprir a sua vontade. Eu fiquei pensando, se o padeiro tivesse sido poupado, como que Faraó ia saber que na cadeia tinha alguém que interpretava sonho? Porque o padeiro, o lugar do padeiro é dentro da cozinha. Faraó não tem acesso à cozinha, não ia ter acesso nunca ao padeiro. Mas o copeiro é alguém da confiança, que falou que ele era alguém da confiança de Faraó. Era alguém que servia Faraó, era alguém que entregava a taça na mão de Faraó. Então Faraó tinha contato com o copeiro. E o copeiro tinha contato com o Faraó. E foi assim que ele ouviu o sonho que Faraó teve. E Faraó estava desesperado, porque ninguém conseguia interpretar aquele sonho.
E ali ele se lembrou de José. Só que, quando José interpretou o sonho para o copeiro, ele falou assim, ó, quando você estiver bem lá com o faraó, se lembra de mim, me dá uma ajudinha lá para eu sair daqui, porque eu estou aqui injustamente. Eu não cometi crime nenhum, dá uma forcinha lá com ele. Só que o copeiro não se lembrou de faraó. Porque se ele tivesse se lembrado de faraó, de José assim que ele saiu da prisão, qual era o cargo que faraó estava precisando? De padeiro. Mas o que Deus estava capacitando José para ser governador. Só que quando é que faraó vai precisar de um governador? 2 anos depois. Se passou 2 anos desde que o copeiro se libertou, e aí aconteceu o sonho. E aí ele se lembrou de José no momento certo. Deus, eu fiquei meditando que a função do governador é administrar as funções da cidade. E por que ele foi para a cadeia? A função do carcereiro é administrar dentro da cadeia, é lidar com pessoas. Na casa de Potifar, José administrava as finanças, coisas materiais. Dentro da prisão, ele passou a administrar o quê? Pessoas. Ele passou a lidar com pessoas. Ele também servia pessoas. Aqui fala que era ele que era responsável por servir o copeiro e o padeiro ali. Só que eles não sabiam que ele estava preso porque ele tinha a chave da prisão. Quando ele viu que eles estavam tristes, ele falou, por que vocês estão tristes? Eu também estou preso, confia em mim, me conta aí o que está acontecendo. Eu também estou preso. Não parecia, porque ele tinha a chave da porta. Ele tinha a chave da cela da prisão. Deus já estava ensinando ali, toda hora eu vi o nome errado. Deus estava ensinando José a aprender a lidar com as portas. A poder administrar quem entra e quem sai. E logo mais tarde, quando ele é ali restituído, quando ele é nomeado governador, ele também administrava quem entrava e quem saía pelos portões. Ele administrava quanto que tinha que vender e o tanto que tinha que comprar. Ele que administrava tudo ali. E todo o processo que ele passou na casa de Potifar, todo o processo que ele passou dentro da prisão, era Deus ensinando. Às vezes, pastor, a gente quer pular etapas na nossa vida. Deus está ensinando através da dor. Deus está ensinando através do sofrimento. Deus está ensinando através da calúnia, através da difamação. Deus está ensinando, moldando o nosso caráter. Mas a gente não tem paciência de esperar o que Deus está preparando para nós. Em 3 dias, o copeiro voltou para o seu cargo e o padeiro foi morto, assim como ele tinha falado. Mas só depois de 3 anos, de 2 anos, ele foi lembrado. Quantos anos você está esperando para ser lembrado por alguém? Uma coisa eu tenho certeza, Deus, ele não se esqueceu de você. Assim como ele não se esqueceu de José dentro daquela prisão. José não sabia, mas aquela prisão ali era um cargo que Deus estava ensinando ele para amanhã ele administrar algo muito maior. O problema é que a gente quer pular etapas. A gente quer fazer as coisas fora do tempo de Deus. E Deus está falando para nós nessa noite. Esperar não é perder tempo. Espere o tempo de Deus na tua vida, irmãos, para fazer se cumprir o propósito que Deus tem através da vida dele, na tua vida. A gente sofre porque a gente quer dar uma mãozinha nas coisas. José queria dar uma mãozinha, ele queria sair logo dali. Ele falou, lembra de mim. Passou
dia, passou 2 dias, passou 1 ano, passou 1 mês. E José estava frustrado lá dentro. Cara, ajudei o cara aqui na cadeia. Ele está lá de boa, se cumpriu tudo que eu falei. E o cara não se lembra de mim. Sabe por quê? Porque as pessoas vão lembrar de você pelo que você é. Ninguém está precisando de um motorista e vai se lembrar de um eletricista. Vai se lembrar do eletricista quando estiver precisando de um eletricista. Deus estava precisando era de um governador. Aleluia. Deus estava precisando de alguém para governar. E Deus está precisando de você para governar a tua casa, para governar as tuas tarefas, para governar a tua família, para administrar os teus bens. Mas primeiro é necessário passar escassez, é necessário passar dificuldade, é necessário passar miséria, é necessário ter desemprego, é necessário ficar doente, é necessário perder marido, é necessário perder filho, é necessário às vezes perder tudo para aprender a administrar o que Deus vai colocar na tua mão. A gente aprende, tem um ditado no mundo que fala assim, a gente aprende errando. Seria bom se a gente não precisasse errar para aprender. Mas o ser humano, ele é falho. E infelizmente, isso é uma das maiores verdades que existem. A gente aprende errando. Quantos erros já cometemos que hoje a gente não comete mais? Porque nós aprendemos com algo que a gente errou, ou que alguém errou conosco lá atrás. E hoje nos fez ser quem nós éramos. Porque, irmãos, os cristãos de hoje em dia não estão tendo mais raiz, não estão mais esperando os propósitos de Deus se cumprir na vida. Jesus diz que todo aquele que ouve as palavras dele e pratica, ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo a chuva, vindo o vento, enchendo os rios, a casa permaneceu de pé. José passou por tudo, mas permaneceu de pé. Mas nós hoje, cristãos, está assim. O que representa vindo a chuva? As provações que vêm de Deus. Não suporta ser provado, não suporta passar por dificuldade, que já está blasfemando, já está reclamando, já está murmurando, já está se questionando por que está passando por essa prova. Mas a Bíblia fala que só é aprovado aquele que venceu as tentações e as provas. Aleluia. O que é os rios que vai enchendo por baixo? São as afrontas, as investidas que vêm do inimigo para atingir a nossa estrutura. Por que de baixo? Porque o inimigo, ele quer derrubar nossas estruturas, ele quer entrar por baixo, ele quer derrubar a casa, atingindo as estruturas da casa. Mas aquele que está com a sua casa firmada na rocha, o inimigo pode até tentar, mas a casa não vai cair. Aleluia. Os ventos que vão soprar são as pessoas, irmã Janaína, com palavras. Os ventos que são soprados na nossa vida. Tanta coisa que nós passamos no mundo de cristão. Mas aquele que está de pé, aquele que tem sua casa firmada na rocha, pode vir a calúnia, a difamação, pode vir a fofoca, pode vir a palavra de maldição, a palavra de derrota, pode vir a acusação que for. A casa fica de pé. Nós precisamos edificar as nossas estruturas no Senhor, para saber lidar com as provações, para saber lidar com as provas, com as lutas, com as dificuldades. Nós precisamos aprender com José a esperar o tempo e o propósito de Deus, que Deus quer cumprir na nossa vida. Hoje a gente vê, não na nossa igreja, glória a Deus, mas nós vemos no mundo cristão aí pessoas se vendendo, puxando o tapete do outro para chegar em algum lugar, para sentar numa cadeira aqui atrás do púlpito. Pessoas encomendando morte de pessoas no meio cristão, para segurar o microfone no púlpito. José teve que esperar dentro da prisão para se tornar governador.
governador. Aleluia, Pai. A Bíblia fala que quando Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites jejuando, ele foi levado aonde? Ao deserto, para ser tentado. Quando a gente começa a buscar a Deus, o inimigo ele vai começar a nos tentar, para saber até onde a gente vai. E ali, Jesus não caiu na tentação. E aí a Bíblia diz que ele levou Jesus para um lugar alto. De lá dava para ver o lugar santo. E falou para ele: se tu és o Filho de Deus, pula daí, né? A Bíblia fala que aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito. E Jesus disse para ele, mas a Bíblia também fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você chegar onde você estiver, no lugar que Deus vai te colocar, alguém vai falar assim para você: como foi que você chegou aí, pastor? Porque eu vim do deserto. Não precisei puxar tapete de ninguém. Não precisei matar ninguém. Não precisei caluniar ninguém. Não precisei acusar ninguém. Não precisei roubar ninguém. Não precisei fazer nada de errado para estar no lugar que Deus me colocou. Mas primeiro tive que passar pela escola. Primeiro fiz faculdade no deserto. Eu fiz oração. Eu fui tentado. Eu resisti a tudo que o inimigo me ofereceu. O inimigo ofereceu para Jesus tudo. Tem pessoas hoje que estão se vendendo para o inimigo para conseguir ter status, para conseguir ser bem sucedido. Mas a única pessoa na Bíblia que eu encontro que ofereceu bens foi o inimigo. Deus, ele está ali para te oferecer o quê? Vida eterna. E para alcançar a vida eterna é necessário passar pelo vale, é necessário passar pelas águas, é necessário passar pelo fogo, é necessário andar pelo deserto, é necessário passar dificuldade, é necessário passar prova, é necessário passar por calúnia, por difamação. Tudo cristão vai passar. Mas lá em Tiago fala que bem-aventurado é o homem que após ser provado, ele foi aprovado e recebeu a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. José suportou tudo calado, mesmo sendo inocente, mas no tempo certo a vitória dele chegou. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi enganado pela mulher de Potifar, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, acusado de assédio, estupro, não sei. Quantas vezes já fomos acusados de coisa que a gente não cometeu? Eu já fui acusada de assassinato, sabia disso? Não é verdade, Alinara? Já fui. Mas quando você é inocente, não pela cadeia, não, nunca passei, graças a Deus, por parentes. Por parentes. É por isso que Deus falou para Abraão: saia do meio da tua parentela. Porque às vezes o meio da parentela só serve para querer te derrubar. Os parentes só querem te ver no chão. Mas Deus, ele quer te ver brilhar. Mas para brilhar, irmãos, não é brilho de ouro não, viu? É o brilho da luz do mundo, que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E para ser a luz do mundo, a gente precisa passar por um processo de purificação. E esse processo de purificação, ele vem através do jejum, da oração, da vigilância, da renúncia. Às vezes é necessário a gente renunciar a portas, renunciar a cargos, renunciar a empregos, renunciar a amizades, renunciar a lugares, para estar onde Deus quer que nós estejamos. Para estar onde Deus, né, Imanelada, quer nos colocar. Não pule etapa na tua vida não, meu irmão. Esperar não é perder tempo. Espere o tempo de Deus se cumprir na tua vida. Cuidado, cuidado. Não coloque a mão onde Deus não mandou. Não coloque dentro da tua
Espere o tempo de Deus para a tua vida, irmão. Espere. Nada como esperar. Porque quando você espera, Deus, Ele age da maneira que Ele preparou e programou para a tua vida. Às vezes a gente quebra a cara, porque quer pular etapas, quer dar ajudinha a Deus, quer passar na frente de alguém. Mas o que Deus está preparando para você, você não vai ter, você não vai ter, você não vai ter. A capa de José não serviu para mais ninguém. O que Deus tinha para ele, era para ele. Mas Deus teve que usar coisas difíceis para que José chegasse ao cargo de governador. Quer governar a tua família, quer governar a tua casa, vai ter que suportar as lutas, as dificuldades, porque não é fácil. Eu acho que governar uma casa é mais difícil do que governar uma cidade. Porque uma cidade, o governador não tem responsabilidade com a vida pessoal de ninguém, é com a cidade. Faz ali com o dinheiro público que ele tem que fazer, vem. E governar a tua casa, governar filho rebelde, governar filho que não quer nada com Deus, governar esposa desobediente, governar marido incrédulo. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil não. Mas Deus, Ele está capacitando os seus servos, o seu povo, a ser grandes governadores dentro da obra de Deus. Aleluia. A governar tudo aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer. Deus, Ele está te capacitando. Somente espera e suporte os processos que ainda estão por vir. Porque glória a Deus. Só vence o processo quem suporta o processo. Se você não suportar, você não vai conseguir receber as bênçãos do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe cada um esta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra.